está feliz aí com Jesus? Está feliz? Que bom, porque hoje nós vamos continuar a nossa mensagem, a igreja de dentro para fora, nossa série de mensagens. E eu fico muito feliz por você estar aqui hoje, porque a igreja é você, porque a igreja somos nós. No final de semana passado, nós aprendemos que quando essa consciência toma conta de nós, a gente entende o seguinte, que primeiro tem que acontecer em mim, tem que ser de dentro para fora. Às vezes a gente quer a mudança e quer sempre que a mudança comece ao nosso redor, que a mudança comece no exterior. A gente às vezes tem a ousadia de dizer que a mudança precisa começar no outro. Olha, se ele mudasse, tudo seria bom, se ela mudasse, tudo seria melhor. Mas a gente não entende que essa mudança é uma mudança que precisa começar em mim. Quando começa em mim, eu posso sonhar com uma mudança na minha casa. Quando a mudança na minha casa acontece, aí ela vem para o templo, para a família da fé. E quando ela é vigorosa, forte na família da fé, ela pode transbordar para o mundo e para qualquer ambiente que nós estamos inseridos. É sempre assim. A mudança orgânica do céu, a transformação orgânica do céu, ela tem que começar de dentro para fora. E uma das coisas que nós vamos aprender nessa mensagem, nós vamos falar sobre o amor. A capacidade transformadora do amor, de agir de dentro para fora. E para isso eu começo citando, e quero que você abra a sua Bíblia, quero que você acompanhe nas telas, quero que você replique na sua rede social, faça com que essa mensagem chegue a lugares que a gente nem imagina que pode chegar. Quantos seguidores você tem? Quantas pessoas podem receber a pregação do Evangelho através da sua rede social? Fique à vontade. Texto base hoje é João capítulo 13, nós vamos ler do 34 ao 35, nós vamos ler 2 versículos, e já está sendo projetado aí, e nós vamos ler para ganhar tempo. Diz assim o texto: um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Que coisa desafiadora, você transbordar em amor para com as pessoas, transbordar em amor para com a vida, transbordar em amor para com as oportunidades, transbordar em amor pura e simplesmente para a realidade de estar aqui hoje, transbordar em amor. A verdade é que as pessoas que amam, elas são mais felizes. A verdade é que as pessoas que amam, elas crescem mais. A verdade é que as pessoas que amam, elas são mais bem resolvidas. E hoje, como todos os dias, nós somos desafiados a uma coisa. Que coisa é essa, pastor? A amar como Jesus amou. Somos desafiados a de dentro para fora, amar como Jesus amou. Porque às vezes nós estamos correspondendo à caminhada de vida com tudo menos com amor. Você ama a realidade de estar vivo. Você ama a realidade de estar hoje aqui, no meio dos louvores, no meio de uma família da fé, glorificando e exaltando a Jesus. Você ama a realidade de que você amanheceu mais um dia. Como você acorda? Você acorda dizendo, tem que acordar? Ou você acorda dizendo, que bom, eu já amo as ações de Deus que vão acontecer nesse dia na minha vida. Dia, se prepare que eu estou acordando, e eu estou acordando cheio de amor de Deus, cheio do transbordar de Deus. Como é que nós estamos vivendo a realidade da vida? Nós estamos amando a nós mesmos, ao Senhor, nós estamos amando as pessoas, nós estamos amando a realidade da vida, ou nós estamos simplesmente vivendo a realidade da reclamação, a realidade do murmúrio? Nós somos todos os dias desafiados a amar como Jesus amou. Você ama fazer o que você faz. Tem gente que é tão infeliz na caminhada da vida que não consegue amar aquilo que faz. Tem até uma frase que diz que se você amar aquilo que você faz, você nunca mais vai ter que trabalhar na vida. Porque não é trabalho, é vocação. Você ama estar onde você está. Você ama realizar o que você realiza. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as semanas, para mim, como pastor, e a minha realidade é uma realidade bivocacional, semi-integral, então é muito puxado, é muito difícil, mas essa semana parece que foi o ápice. Essa semana parece que eu fui ao cume dessa realidade. Na terça-feira eu preguei pela manhã. Na quarta-feira eu passei
a tarde e a noite preparando mensagens. Na terça-feira, antes da quarta, eu fiquei até 1h da manhã aqui, junto com voluntários, trabalhando na reinstalação de tudo. Na quarta-feira, preparando mensagens. Na quinta-feira, eu preguei para a minha liderança aqui. Na sexta-feira, eu preguei para empreendedores aqui. No sábado pela manhã, eu preguei para pastores aqui. Hoje pela manhã, eu preguei aqui na celebração da manhã. Saí e fui abençoar um casamento. E agora eu estou aqui motivado. Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço. Não existe cansaço que seja maior do que amor pelo que eu faço, pelo que Deus me usa para fazer. Você ama o que você faz. Você ama a realidade da vida. Você acorda dizendo, olha, eu estou caminhando em amor. E às vezes nós somos desafiados por Jesus. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos vivendo, às vezes não é a realidade do amor que Jesus espera que a gente viva. E depois de Jesus, quem falou melhor sobre o amor foi o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, verso 1 ao 3, 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 3, o texto fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou serei como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu tenho, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto valerá. Ele termina o capítulo no verso 13 dizendo: assim pois permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. O amor é maior do que tudo. Quando você ama, você vence. Quando você ama, você rompe barreiras. Quando você ama, você não tem limitações, você não tem limites. As pessoas que amam são mais felizes, são mais prósperas, são mais vencedoras. As pessoas que amam, elas se parecem mais com Deus, porque quando eu amo, eu me pareço mais com Deus. Tem alguém sentado perto de você? Dá uma olhada nessa pessoa. Veja se ela se parece, se ela é a imagem e a semelhança do Criador. Pois nessa noite você vai dizer assim, estenda sua mão para essa pessoa e diz assim: eu profetizo, você vai sair dessa noite aqui parecendo mais ainda com Deus. Sabe por quê? Porque uma saturação de amor será liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós podemos aplaudir com amor então? Com amor, com amor, com amor. Quando eu amo, eu me pareço mais com Deus, porque a centralidade bíblica toda converge para João 3,16, e João 3,16 nos ensina, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele me amou, Ele amou você, e tudo isso partiu dEle. Quem deu o pontapé inicial do amor foi Ele. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou além de tudo. E não tem nada melhor do que você caminhar amando a Deus, você caminhar amando as pessoas, você caminhar amando a vida que você tem. Amando a vida que você tem. Os teus resultados serão diferentes se você caminhar pela estrada do amor. Porque o amor, ele nos torna intensos, nos torna fortes, nos torna pessoas indesistíveis. Mas para essa noite a gente aprender mais sobre isso, a gente entender essa realidade de amar de dentro para fora, eu queria compartilhar com você alguns princípios. E de dentro para fora nós somos chamados então para, a primeira coisa é, nós somos chamados para amar além das palavras. Nós somos chamados para amar com ações. Nós somos chamados para amar na praxis do dia, na prática diária.
Nós somos chamados para amar com atitude, com menos discursos. Se você perguntar às pessoas, você vai ver que a maior crise, às vezes, da realidade dos relacionamentos, é a crise da pessoa que não é coerente. Nós batemos muito isso na mensagem passada. Se você está vindo aqui a primeira vez, está tudo disponível para você assistir. Maratone, amanhã é segunda, feriado, maratone nas mensagens. Na sua casa, você tem acesso pelo aplicativo, pelo YouTube. Mas a gente bateu muito na questão da incoerência. Porque nós não podemos correr o risco de tentarmos pregar um evangelho que não serve para nós. Não podemos correr o risco de pregar um evangelho que a gente quer que transforme o outro, mas que não transforma a gente. Então a incoerência também passa muitas vezes pelo quê? A incoerência passa pelo algo que eu falo e que eu não faço. Então às vezes você diz, eu te amo, mas a tua prática vai totalmente ao desencontro da tua fala. Às vezes você diz, eu amo você. Às vezes você diz, olha, você é tudo o que eu tenho. Mas na prática você prova tudo o contrário. E nós somos desafiados por Jesus para amar além das palavras. Teu discurso precisa ser afiado com a prática. Você ama a Deus acima de todas as coisas. Você ama o próximo como a ti mesmo. Você ama o reino de Deus. Você ama as coisas de Deus na sua vida. Nós somos desafiados a isso. No verso 1 que nós lemos, a Bíblia diz, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ou seja, eu não terei utilidade nenhuma. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu tiver uma vasta expressão de linguagem celestial, que eu fale as línguas chamadas línguas estranhas, que eu fale a língua do céu, que eu fale a língua dos anjos, mas se não tiver amor, não vale. E nós estamos vivendo no mundo dos discursos. Nós estamos vivendo no mundo onde todo mundo fala, onde todo mundo se expressa, mas pouca gente tem amado na prática. Pouca gente tem vivido a prática do amor. E às vezes o que nós falamos tem sido totalmente confrontado com a nossa prática, com aquilo que temos praticado, com aquilo que temos vivido no nosso dia a dia. As pessoas estão dizendo que amam, mas estão agredindo. As pessoas estão dizendo que amam, mas estão caluniando. As pessoas estão dizendo que amam, mas estão sendo cruéis. As pessoas estão dizendo que amam, mas têm alimentado ódio. As pessoas estão dizendo que amam, mas estão combatendo, brigando, se degladiando, entrando numa guerra desnecessária entre eles. Nós precisamos entender que o amor precisa ser corroborado por um discurso, precisa ser grifado por um discurso, mas o amor é uma chamada à prática, porque o nosso Deus, Ele não nos ama de boca, Ele não nos ama de discurso, Ele não tem um discurso raso. Quando Ele fala sobre amor para conosco, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 14, o verbo, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós, Ele nos amou, Ele esteve conosco, Ele viveu a nossa vida, Ele viveu nossas adversidades, Ele viveu a nossa luta, Ele sabe o que nós estamos sentindo, e tudo isso Ele fez por amor. Portanto, seja desafiado nessa noite, seja desafiada nessa noite, a ir além dos discursos, a ir além das palavras, e a amar na prática da vida. Ame na prática. Ame na prática, irmão. Tem pessoas ali fora, indo para o inferno agora, e nós somos a diferença entre o céu e o inferno na vida deles. Essa semana a pastora me contou uma história, disse que pegou um Uber para resolver uma coisa no outro lado da cidade. E quando ela estava entrando no carro, o Paulo Rubens se despediu dela e disse, paz, pastora. E aí o Uber já pegou a informação, ela é pastora. E aí ela se senta e o Uber começa a conversar, e no meio da conversa ele diz, pastora, a senhora pode orar por mim? E aí ela olhou e disse, com certeza. Quando o carro parar, você me deixar, antes de eu descer, eu vou orar por você. E aí ela começou a conversar sobre a família, sobre a realidade.
E no final, ela orou, abençoando a família dele, abençoando a segurança dele, que Deus o guardasse, que Deus o levasse para casa todos os dias, que o mal não conseguisse alcançá-lo, que a violência não pudesse tirar dele o seu sustento, o seu lucro. E aquele homem recebe aquela oração com lágrimas, e ela desce do carro, Deus te abençoe e convida para a igreja. E aí, dias depois, não sei dizer se uma semana depois, se alguns dias depois, chega uma irmã aqui dentro, a Rutiele, esposa do Davi, e ela olha e diz assim: pastora, eu vim com o Uber que te conhece. E ela falou: é mesmo? Ele disse que a senhora orou por ele no final da corrida. E ele disse que se sentiu tão bem, tão abençoado e tão protegido a partir daquela oração. O amor é assim. O amor é contagiante. O amor é uma expressão de oração que você entrega por um desconhecido e diz: olha, eu entrego para você aquilo que eu tenho de melhor, que não é o que eu tenho no bolso, mas é a bênção que repousa sobre mim. Recebe aí. Contagie as pessoas. Vista o uniforme, cara. O discurso do amor precisa ser confrontado pelas vestimentas do amor. Charles Spurgeon dizia que o amor é o uniforme de Cristo. O amor é a vestimenta de Jesus. Jesus é aquele que se vestiu do amor. Vamos exercitar isso aqui nessa noite. E você que está online, procure alguém que está perto de você aí, estenda a mão para essa pessoa e diz assim: vista-se hoje, vista-se agora do uniforme. Sabe que uniforme é esse? Não é o uniforme da guerra, da contenda, da briga, da discórdia. Vista-se com o uniforme do amor, porque o amor é uma força contagiante que vai abençoar você e vai abençoar muita gente. Você crê nisso então? Eu queria que você aplaudisse com amor o nome de Jesus. Aplauda com amor o nome de Jesus. Ame além das palavras. Mahatma Gandhi, quando foi criticar o cristianismo que era vivido em sua época, ele disse: eu amo o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo. A nossa chamada é para amar. É para amar quem está perto, quem está longe. É para amar quem nos trata bem. É para amar quem não nos trata tão bem assim. Um dos maiores exercícios do amor é o trânsito. E você já viveu aquela situação onde a pessoa, ela te fecha, e aí você dá uma acelerada também, e aí fica aquele negócio, e os dois param juntos no sinal. Você viu o tom musical aí? Parou junto no sinal. E aí um baixa o vidro, e quando aquele que vai agredir baixa o vidro, que diz assim, que prepara a agressão, você olha e diz assim: me desculpa, irmão. Eu sei que eu fechei você, eu sei que eu tomei o seu lugar, mas eu baixei o vidro foi para te abençoar e para te pedir perdão. Vai em paz. Para onde você está indo? Vai em paz, Deus te abençoe, me perdoe, tá? A pessoa, ela engole tudo aquilo que ela ia dizer, e ela diz assim: quem não presta sou eu mesmo. Só quem pode fazer isso é o amor, gente. Ame, porque se você amar, você vai crescer como nunca. As pessoas que amam crescem. Alguém aqui quer crescer? 2, se você quer viver a realidade do amor e quer que essa realidade seja vivida de dentro para fora, você precisa amar além das palavras, mas você também precisa amar com simplicidade e com humildade. O versículo 2 que nós lemos diz assim: ainda que eu tenha o dom da profecia, ainda que eu saiba, que eu tenha conhecimento de todos os mistérios, ainda que eu tenha todo o conhecimento, se não tiver amor, eu nada serei. Você consegue entender a complexidade disso? Você dominar todo o conhecimento é algo fantástico. Você dominar
tudo o que todo mundo sabe na face da terra, isso é algo fantástico, é algo extremamente grande e poderoso. Pois se você tiver todas as respostas, se você tiver respostas precisas para todas as perguntas e dúvidas da humanidade, se você não tiver amor, você não vai passar de um orgulhoso que acha que é melhor do que qualquer pessoa. Nós precisamos entender isso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em verso 8, no capítulo 8, no verso 1 da parte B, ele fala: o conhecimento, cuidado com ele, porque ele traz orgulho, mas o amor, ele edifica. O bom é que quando nós amamos tendo conhecimento, não faça apologia aqui a você não conhecer, não, pelo contrário, conheça. Mas entenda que nenhum conhecimento é maior do que aquele que ama. Nenhum conhecimento pode ser maior do que aquele que tem um amor de Cristo transbordando na sua vida. E às vezes, sabe o que acontece? A gente está sempre esperando uma grande oportunidade para amar. E a gente olha e diz assim: quantos de nós aqui, presencial ou online, quantos de nós aqui não nos apegamos em algum momento com aquele pensamento: se eu ganhasse um grande prêmio, se eu ganhasse uma grande quantia em dinheiro, eu iria comprar isso, aquilo outro, e ia entregar para essa pessoa porque eu queria provar que eu a amo. E a gente às vezes está esperando as grandes coisas para demonstrar o amor. Mas se eu disser para você que o amor, ele pode ser manifesto por algo simples. Às vezes maior do que qualquer fortuna é um bilhete escrito à mão, colado no ímã da sua geladeira, dizendo que você ama a sua esposa, seus filhos, que você deseja a eles um grande dia. Você faz um coração e diz: eu amo vocês. Não custou nada. Mas você olhou e disse, entregou a maior expressão de amor de um dia. Eles talvez nunca vão esquecer dessa simplicidade. O amor, ele pode ser expressado de uma forma muito simples, e ainda assim muito forte, e ainda assim muito única. Nós precisamos entender que o amor não caminha pela estrada do complexo, mas o amor caminha pela trajetória da simplicidade e da humildade. Ontem nós tivemos no Godstock, tivemos uma ação, que essa ação, ela era pura e simplesmente para evangelizarmos, orarmos, darmos uma palavra, conversarmos com as pessoas, e fazermos isso entregando um copo de água. Um copinho d'água são centavos, no máximo R$1. Que coisa barata. Mas eu me lembro que ali naquele cruzamento da FIC com o Guará aqui, eu abordei um casal, e eu tinha 2 copos na mão, e eu falei: olha gente, eu não conheço vocês, vocês também não me conhecem, mas eu queria presentear vocês, e o meu presente é algo muito simples, são 2 copos de água, está quente, né? Eles disseram: tá. E eu entreguei um copo de água a cada um, e disse: essa é a minha forma de dizer que eu me importo com você, que eu amo você, mas é a minha forma de dizer que Jesus ama você muito mais do que eu amo. Receba essa singela homenagem, esse singelo presente, mas eu espero que fique gravado essas palavras no seu coração e na sua mente. Deus abençoe. Onde vocês forem, o que vocês forem resolver, o que vocês forem fazer, que o Senhor abençoe vocês, leve vocês, traga vocês, e que vocês aprendam aquilo que Ele mais quer nos ensinar acerca do amor. E essas pessoas olharam para mim, elas arregalharam os olhos, pensando que eu estava entregando algo muito caro. Por quê? Porque a singeleza e simplicidade do amor
constrangeu aquelas pessoas. Você está esperando pelo quê? Você está esperando pelos milhões? Não quero ser profeta contrário à sua espera, não. Mas eu quero dizer para você que talvez você vai esperar os milhões pela vida toda. E eles nunca vão chegar. A tragédia é se você chegar no final da sua vida e dizer: porque eu esperei os milhões, eu não amei. Porque eu esperei os milhões, eu não ouvi naquele domingo que eu poderia amar de forma simples. Quem está esperando o bilhete na geladeira seu? Ame com simplicidade. Charles Chaplin, ele dizia algo: não precisamos de máquinas, nós precisamos de afeição, nós precisamos de doçura. Nós precisamos amar e entender que o amor, ele vem, às vezes, das manifestações mais humildes. Mateus capítulo 5, verso 5, Jesus, no sermão das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Sabe o que é o amor? Às vezes o amor é você olhar e dizer assim: eu não quero a razão, eu quero amar. Então, mesmo errado, ou mesmo certo, eu quero entregar a você um perdão. Sabe o que às vezes a gente está esperando para perdoar? A gente está esperando a pessoa merecer. Eu quero ver se essa pessoa merece o perdão. Procure alguém que está perto de você, abençoe a vida dela com uma palavra. Diga assim: você sabia que perdão é uma coisa que a gente só dá para quem não merece? Ame as pessoas que não merecem. Perdoe as pessoas que não merecem. Você recebe isso? Essa é uma maneira humilde de amar. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Na caminhada cristã, sabe qual era o nosso desafio? A gente não devia estar brigando para ver quem era o maior. A gente devia estar brigando para ver quem era o menor. Não, você é melhor do que eu. Aí o outro chegava: não, você é melhor. Não, o lugar é seu. Não, é seu o lugar. Não, eu pago a conta. Não, quem paga sou eu. Não, eu pago. Quem paga sou eu. Não, eu abençoo. Não, quem abençoa sou eu. É para ter briga de gente assim, abençoando, colocando o outro no primeiro lugar. Não, essa vaga aqui de estacionamento é sua. Não é sua, reservei para você. Não, é sua, é sua. Era para ter, as brigas eram para ser por isso. Mas o mundo que nós vivemos é o contrário. Eu quero o primeiro lugar, eu quero a primazia, eu quero o melhor. E o outro, o problema do outro é problema dele. Nós precisamos entender que isso não pode ser a verdade da minha vida e da sua vida. Outra coisa que nós somos desafiados. Nós somos desafiados todos os dias a amar além da fé. A amar além do que acreditamos. O que nós acreditamos tem que ser imutável. Principalmente as coisas, as realidades inegociáveis, os dogmas cristãos inegociáveis. Mas acredite, nós somos desafiados a amar quem não crê como a gente crê. Nós somos desafiados a amar quem não aceita o nosso convite para vir à igreja. Nós somos desafiados para amar até quem está trabalhando arduamente para destruir a nossa fé. Nós somos desafiados por Jesus a amar aqueles que nos perseguem. A amar. Quando eu olho para a pessoa de Jesus, eu não vejo um Jesus irritado na cruz, dizendo o seguinte: manda um raio, destrói aquele, o nome desse eu não esquecerei. Não, eu vejo Jesus dizendo: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Na pessoa de Estevão, eu também vejo Estevão vendo Deus, vendo a glória de Deus, vendo Jesus de braços abertos para recebê-lo. O mesmo Estevão olha e diz assim: Pai, perdoe-os, não lhes impute esse pecado.
Nós não podemos fazer da nossa fé um instrumento de guerra, de desamor e de morte. Não abrimos mão, veja bem, não abrimos mão da concordância com Deus, mas não podemos abrir mão do maior de todos, que é o amor. Eu não concordo com você, mas eu amo você em Cristo Jesus. Eu não concordo com nada, mas receba aqui meu abraço e minha oração. Eu não concordo com nada, mas eu quero orar por você, porque eu amo e eu acredito que Jesus vai fazer a obra em você. Esse deve ser o nosso caminhar, essa deve ser a nossa postura. No verso 2, na parte B, diz assim: ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Em 1 João capítulo 4, verso 20, a Bíblia diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós somos desafiados todos os dias a entregar a Deus, a entregar ao favor e à obra do Espírito Santo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, principalmente aquelas que lidam com o ódio, que lidam com o ódio, com o odiar. O ódio não é uma característica de alguém que caminha com Jesus. Martin Luther King Jr. disse certa vez: o ódio paralisa a vida, o amor libera. O ódio confunde a vida, o amor harmoniza. O ódio escurece a vida, mas o amor ilumina a vida. Tem gente que se apega tanto à realidade litúrgica da fé, mas que é tão feio. Tem gente que é feio mesmo. Eu não estou falando aqui fisicamente, mas eu estou falando da realidade de vida, da realidade relacional. Tem gente que é tão feio que a boca dele é bem aqui na testa, os olhos são aqui embaixo. Ele é deformado de tão feio que é, porque se esconde atrás de uma religiosidade para não amar. Tem gente que não dá um sorriso, gente, mas que fala em língua estranha como ninguém. Tem gente que não libera um perdão, mas sapateia como ninguém. Até roda, se deixar. Tem gente que não entrega um abraço, uma oração, uma intercessão, mas que às vezes não falta em um culto de domingo, porque acha que isso é mais importante do que amar. Tudo é importante, esse lugar é importante, esse momento é importante, essa atmosfera é importante, mas quando essa realidade acabar, daqui a alguns minutos isso aqui vai terminar, você vai ser desafiado, além dessas portas, a colocar em prática isso. Esse lugar precisa ser um lugar que fale, antes de tudo, que fale de amor a você. Porque nós não estamos aqui porque merecemos nada. Nós não estamos aqui porque temos dons e porque somos bons. Nós estamos aqui porque Ele nos amou. Procure alguém que está perto de você, aponte para essa pessoa e diga assim: você sabia que antes de tudo, Ele deu o pontapé inicial. Ele começou. O céu nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Você toma posse dessa palavra de amor na sua direção? Você toma posse? Do primeiro ao último, entregue aí, por favor, um aplauso de amor ao nome de Jesus. O amor vai fazer você sorrir mais. O amor vai fazer você amar mais a vida. O amor vai fazer você perdoar mais. O amor vai fazer você mais feliz. O cristão carrancudo prejudica a divulgação do amor de Cristo. Você já parou para pensar em Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano? Em Lucas capítulo 10, Jesus começa a contar uma história para fariseus e mestres da lei. E nessa história tem 3 tipos de gente. E essa história termina assim, do verso 36 ao 37. Jesus pergunta àqueles mestres da lei, àqueles fariseus, ele diz assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes?
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Quem são essas pessoas que faziam parte desse contexto? Sacerdote, o primeiro. Quem é o sacerdote? O sacerdote está dentro da igreja. É um homem de fé. O levita, quem é o levita? Aquele que cuidava das coisas da igreja. O levita, um homem de fé. Quem é que estava ouvindo? Quem é que estava questionando? Um mestre da lei, um homem doutrinado na palavra, um homem de fé. Mas Jesus destaca um homem que não fazia parte daquela igreja e diz que aquele homem amou mais do que qualquer um dos outros. É muito grave a realidade de que esse lugar hoje não é o lugar onde tem mais amor no planeta Terra inteiro. É muito grave a realidade de fora daqui encontrarmos mais amor do que aqui dentro. Quando você é chamado primeiramente a amar. Você consegue receber isso no seu coração? Você consegue entender isso na sua vida, no seu cotidiano? Quarta coisa que eu quero falar para você. Para amarmos de dentro para fora, nós precisamos entender que nós somos chamados para doar em amor. E aí eu quero abrir alguns parênteses, porque nós estamos vivendo uma realidade pós-moderna, onde tudo o que parece ser é melhor do que ser de verdade. As pessoas às vezes elas até estão dando, mas elas estão dando com uma mão e tirando a selfie com a outra. E tudo bem, o amor precisa ser propagado, precisa ser espalhado, o amor precisa contagiar, tudo bem. Mas quem sonda o coração está observando se aquele ato de amor é para aparecer ou se aquele ato de amor é realmente para que o amor chegue até as pessoas. Porque o que nós estamos vivendo é uma realidade horrível, gente. No verso 3 que nós lemos, diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo. Você consegue entender a grandeza dessa doação? Se você chega lá fora e diz assim: Deus falou tanto comigo, que eu vou pegar o meu patrimônio, amanhã não que é feriado, mas terça-feira eu vou pegar meu patrimônio, eu vou vender tudo. Eu vou raspar minha conta bancária, eu vou pegar todo o montante dos milhões que você tem, você vai pegar todo o montante dos milhões que você tem guardado e ia dizer assim: eu vou dar. E na quarta-feira você não tivesse nada. Você tem convicção da grandeza disso? Vamos piorar ainda mais. Ele diz ainda que eu dê o meu corpo, que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Você consegue entender o tamanho dessa doação? Que loucura seria se você chegasse, pulasse numa fogueira e dissesse assim: eu estou entregando por todos o meu corpo. Pois ele diz que se não tiver amor, nada disso valerá. Por que, gente? Por que doações tão gigantescas, tão intensas e tão marcantes não têm valor sem amor? Tiago capítulo 2, versos 17 e 18 diz: mostre-me também a fé por si só, se não for acompanhada, mostre-me também, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas se alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, eu te digo, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A fé, ela precisa ser a motriz do que eu faço, mas eu preciso entender que se não tiver amor, nada vai valer. E a Bíblia vai condenar, a Bíblia vai militar contra alguns tipos de doação.
Por exemplo, quando você dá para ser aceito. A Bíblia condena sua doação quando você dá, primeiro, para ser aceito. Se você dá para ser aceito. Tem gente o seguinte que diz assim: eu vou dar, eu vou doar, mas eu vou doar porque eu quero ser aceito por aquele grupo. Eu vou doar porque eu quero que as pessoas me aceitem pela minha doação. Essa não é uma doação de amor. Essa doação é uma doação inválida. Você tem que dar porque você ama. Segundo tipo de doação, a Bíblia condena a sua doação se você dá para controlar. Tem gente que até dá. Eu vou dar, mas depois que eu der, eu sei que eu vou exercer uma influência sobre aquela pessoa. Eu sei que ela vai ficar amarrada a mim. Eu vou dar, mas aí aquela pessoa, ela vai ficar me devendo um favor. E vai chegar a hora que eu vou cobrar. Se você está recebendo algo de alguém, e está sentindo que essa pessoa quer controlar você, esse algo que você recebeu não foi dado em amor. Não foi dado por amor. Porque o amor não requer nada em troca. O amor não é transacional. O amor não é uma transação de favores. O amor é uma entrega total. É uma entrega para abençoar. É uma entrega, é um repartir para que você consiga abençoar, ser abençoado, para que você consiga viver aquilo que você ainda não viveu. Se você dá para controlar, a sua doação é condenada pela Bíblia. Mas também você pode, infelizmente, ter a mente de dar, mas alguém que dá para ter prestígio. Se você doa para ter prestígio, a sua doação também é condenada pelas Escrituras. Eu vou dar, mas eu quero o meu nome sendo citado. Eu vou dar, mas eu quero a minha marca. Eu vou dar, mas eu quero que as pessoas olhem para mim de forma diferente. Essa doação é o tipo de doação que não é também baseada no amor. E é uma doação condenada pelas Escrituras. Um outro tipo de doação é a doação que você dá para impressionar. Eu vou dar porque eu quero impressionar. Sabe por que eu vou dar? Eu vou dar porque eu quero aumentar meu número de seguidores. Eu vou dar porque eu quero que as pessoas comentem. Eu vou dar porque eu quero viralizar. Eu posso não conseguir julgar essa intenção, mas Deus consegue. Mas Deus pode. Aquele que esquadrinha o teu pensar, o teu falar, aquele que julga e conhece as tuas intenções, aquele cuja palavra ainda nem na boca chegou, mas ele já conhece o que você vai dizer, aquele que tem um scanner perfeito sobre mim e sobre você. Nem nós mesmos nos conhecemos como Deus nos conhece. Ele nos conhece, Ele conhece todas as áreas, até as desconhecidas Ele conhece. Ele sabe a intenção. Se eu estou dando pelo prestígio, a minha doação também é uma doação condenada. E nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão dando, mas estão dando sem amar. Querido, de algo simples, barato, ou algo complexo, caro, nobre, diferenciado, o que você der para alguém, para algo ou para uma causa, dê por amor. Senão, você está perdendo tempo. Dê porque você ama. Você pode até ser um doador sem amor, mas você não pode ser amoroso sem doar. E às vezes, sabe qual é o problema? É que a gente está tão apegado ao dinheiro, gente. A gente está tão apegado à realidade financeira. A gente está tão apegado às riquezas da terra. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6,10, e diz assim: Timóteo, cuidado, porque
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Como é que nós poderíamos mensurar financeiramente o amor de Deus? Impossível. Porque, como diz o pastor Tom Holliday, o amor de Deus não é recíproco. O amor de Deus é sacrificial. Ele não entregou nenhuma cifra por mim e por você. Ele entregou tudo. Ele entregou tudo o que tinha. Quanto você vale? Você não vale nada que não seja menor ou maior do que o sangue carmesim daquele que morreu por mim e por você, e daquele que nós podemos aplaudir porque não está morto, porque não está pregado em uma cruz, porque a cruz está vazia e os nossos corações estão cheios de sua presença através do Espírito Santo. Ame! 1 João capítulo 3, verso 16, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Então nós, eu e você, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Às vezes, Rafael, o amor é demonstrado pelo quanto eu me dou pela vida do meu irmão. O quanto eu amo. Vir, por exemplo, a uma celebração como essa, chegar 1, 2 horas antes dela começar e dizer assim: eu vou preparar, eu vou limpar, ajeitar tudo, por quê? Porque os meus irmãos vão estar aqui. E isso não ser o chamar de uma escala, isso não ser uma organização da igreja, mas isso ser o amor. As pessoas olharem e dizer assim: eu estou indo por amor. Agora, pois, permanecem esses 3: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Eu concluo com Colossenses capítulo 3, verso 14, que diz assim: acima de tudo, diga tudo, mas diga tudo com toda a sua força. Diga tudo! Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos ler isso juntos, para a gente concluir? Posso contar até 3? A gente consegue ler, mas assim, pergunta aí ao irmão do lado, vamos ler com força, irmão? Acorda ele aí. Irmão, acorda aí, você. Você está acordado, irmãozinho? Então vamos lá, presta atenção, ele vai contar até 3 e você vai ler. Tá certo? Amém? 1, 2, 3. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Todos aqueles que amam a Jesus, aplaudam e fiquem de pé para nós adorarmos a Ele, porque Ele é bom e Ele está aqui para despejar em mim e você um amor que só pode vir do céu para nós.